um pouquinho, mas isso aqui está um equilíbrio tão instável que é melhor deixar, porque aí pegar um pouquinho mais em cima. É bom porque eu vou chamar os dois do apartamento para conectar os carros, aí o senhor vai ficar no meio do caminho. Aí eu não sei. Bem, bom, boa noite a todos. Vamos dar início então ao nosso culto nessa noite, trazendo para os irmãos sempre como a gente faz, os avisos, as comunicações. Hoje foi um dia bem corrido para nós, né? A gente teve a eleição de segundo turno no nosso município do Rio de Janeiro, então foi bem puxado. E aqui na nossa igreja, nós também tivemos as nossas eleições aqui, nós como batistas que somos, a gente realizou a nossa assembleia administrativa logo após o culto da manhã. A gente, encerrando o culto da manhã, avançamos aqui até até por volta de 12h20, para a gente tratar aqui de assuntos relativos à administração da nossa igreja. E, como eu disse pela manhã, a gente não podia adiar essa realização dessa nossa assembleia, porque a gente está fazendo obra aqui na igreja, né? E a gente queria aprovar as verbas relativas à obra da igreja. Então, foi bem complicado. Então, eu até peço desculpa aos irmãos, porque eu sei que foi sacrificante, para mim também foi. Eu voto em Jacarepaguá, voto longe, eu morei lá. Então, eu acabei o culto aqui, foi um deslocamento complicado para todo mundo, né? Então, assim, eu sei que muitos irmãos aqui estão na mesma situação e muitos irmãos que vieram de manhã nem virão à noite por conta disso. Mas, pelo outro lado, a gente agradece a Deus porque a gente conseguiu cumprir toda a nossa agenda, resolvemos as questões relativas à administração da igreja, aprovamos aqui as nossas atividades e está tudo certinho conforme o plano figurino. Falar rapidamente aqui para os irmãos, hoje continuar lembrando os irmãos de duas coisas, né? Que a gente continua fazendo obra aqui, então a gente tem ainda alguma coisa de obra lá atrás, pedir aos irmãos muito cuidado, muita atenção, mas agradecer aos irmãos que têm vindo aqui nos trabalhos e a Deus, porque a obra está muito boa, está muito avançada, está bem legal. A gente conseguiu já, o telhado está tudo trocado, o forro, a coisa adiantou bastante. Graças a Deus, e a gente agradece muito aos irmãos que vieram aqui. Foram 3 sábados em regime de mutirão. É complicado fazer mutirão nessa época de coronavírus, mas deu tudo certo. No primeiro, a gente se alimentou com comida comprada, né? Mas no segundo e no terceiro, vieram pessoas aqui fazer um almoço para o pessoal. Então, foi tudo excelente. A gente só tem a agradecer, mas pedir atenção aos irmãos, que a gente continua com material de obra lá atrás. Ok? E eu vou deixar aqui o Monguerrat falar sobre como é que vai ser o nosso Natal. Ele vai falar um pouquinho sobre o Natal, porque
a gente está aí nessa situação do corona e a gente quer fazer um culto de Natal. E ele vai explicar como vai ser e vai falar um pouquinho sobre isso. Boa noite, irmãos. Boa noite para você que está em casa também. E muitas coisas estão diferentes ao longo desse ano, né? Passamos por muitas adaptações e coisas diferentes que estão nos ensinando a agir e a pensar de modo diferente. E não vai ser diferente o nosso Natal. Então, algumas considerações precisavam ser feitas. Por exemplo, nosso coro está parado porque não é seguro e nem é recomendável o ensaio de coro, porque coro é uma pequena aglomeração. Então, esse ano, no dia 20, nós vamos ficar sem contato? De jeito nenhum. Isso não. Nós vamos ter uma cantada num estilo um pouco diferente na nossa igreja. Na verdade, vai ser um culto cantar. Os irmãos vão ter a oportunidade de participar também. Nós temos alguns solistas da nossa igreja, não vai ser uma igreja de Natal, a gente vai fazer nosso culto de Natal presencial e também transmitido para quem está em casa acompanhando o culto. No dia 24, nós vamos ter uma reunião de oração aqui na nossa igreja, também nesse sentido, pensando a respeito do Natal. Dia 24 também vai ser transmitido, mas o nosso culto de Natal mesmo é dia 20, não será engraçado. Dia 27 segue o culto normal, manhã e de noite, presencial, mantendo as medidas de distanciamento e também a transmissão do culto da nossa igreja. Só que, porém, dia 31 nós não teremos culto na nossa igreja, nós vamos celebrar lá na nossa casa. Um detalhe importante também, irmãos, é que nós estamos confeccionando um cancioneiro e uma ordem de culto. O que é um cancioneiro, Marcos? É um nome muito engraçado, né? Cancioneiro é um pequeno livro de canções de Natal que você vai levar lá para sua casa, com várias canções de Natal que nós vamos cantar aqui na nossa igreja ao longo de todos os domingos do mês de dezembro. Então, a partir de domingo que vem, a gente já vai começar a celebrar o Advento. O que é o Advento? É aquela véspera do Natal. Então, a partir do domingo que vem, já teremos um culto voltado para esse tempo, com cânticos nesse tempo. Você vai aprender várias canções a respeito do Natal, tem praticamente todas as canções do nosso cenário nesse cancioneiro, e vai ter lá também uma ordem de culto sugerida para você fazer junto com a sua família no dia 25. Então vai ser uma bênção, olha só, todos nós estaremos na nossa casa, mas celebrando a Deus uma mesma ordem de culto. Foi pensada, elaborada para que a gente pudesse adorar o Senhor lá na nossa casa e fazer também o nosso culto a Ele. Deixa eu te falar uma coisa? Dia 24, o horário. Dia 24. O que acontece? Dia 24 cai na quinta-feira. O nosso culto de oração é às quintas-feiras. Então a gente vai fazer, como a gente sabe que muitas pessoas não estarão aqui, no dia 20 a gente vai fazer essa cantata de solos, né? Aí é o nosso culto natalino. E no dia 24, os irmãos que não forem viajar, ou estiverem em condições e quiserem, nós vamos fazer um culto aqui, como se fosse um culto de oração, entre 7h30 às 8h40. Nosso culto de oração é nesse horário, toda quinta, né? Então a gente vai começar às 7h30, vai encerrar umas 8h40, 9h, aqui presencialmente. A gente vai transmitir pela internet, a gente vai fazer um culto, como toda quinta-feira, mais voltado à oração, agradecendo ao Senhor Jesus ter vindo nos resgatar. Então essa é a ideia do dia 24. Aí, irmãos, deixa eu só complementar aqui a palavra do Guirra. É o seguinte, ele falou que a gente não vai fazer noite de virada aqui. Não vamos, irmãos, não vamos, porque é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado. Os irmãos sabem que a gente manteve a igreja aberta durante toda a pandemia, mas não era por capricho, não era por vaidade, não era para dizer que nós somos mais crentes que ninguém. A gente socorreu muitas famílias aqui ao redor, e aí eu vou aproveitar e falar sobre alimento, tá? Mas calma aí, vamos falar sobre o dia 31.
Então a gente socorreu muitas famílias ao redor, muitas pessoas vieram aqui buscar ajuda alimentar, material de limpeza, cesta básica, a gente ajudou pessoas com remédios. A gente não consegue nem mensurar a obra que a nossa igreja fez. E quando eu digo nossa igreja, são todos nós. Mesmo muitas pessoas que estavam em casa mandavam oferta para cá e dizia assim, ó, eu estou depositando para a conta da igreja, mas compra alimento para se alguém precisar de comida. Então, a gente socorreu muita gente. Nossa igreja não ficou aberta esse período todo por capricho. A gente sabe que essa doença é perigosa, a gente sabe que essa doença é fatal, a gente sabe que essa doença tem um alto grau de letalidade. Ah, não tem. Tem sim, mata muita gente, não é uma gripe comum, realmente leva muita gente a óbito. Então a gente tem que tomar todo cuidado, irmãos. Agora, mantivemos as nossas programações, mas eu acho que a gente pode evitar o dia 31. Dia 31 a gente comemora nas nossas casas. Agora, se o irmão disser assim, ah, então já que não vai ter culto na virada, eu vou para a beira da praia. Aí o irmão merece uma surra. É simples assim. É simples assim. Não, porque a ideia não é essa, irmão. A ideia é o irmão... Aí, certo? Então ficou claro, irmão? Está tudo certo. Entenderam, irmão? A gente recomenda que o irmão faça o culto em casa, dia 31. E aí, nós não só recomendamos, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo da casa do irmão Guerrar. Ele vai fazer um culto da casa dele Marcos, mas por que o Guerrar? Porque ele é músico. E aí a gente já vai cantando, né? Tá certo? Então no dia 31 não tem noite de virada, a gente decidiu hoje em assembleia, não vamos fazer noite de virada. Eu sei que vai ser muito difícil, tem um pessoal que gosta de rabanada, eu me incluo nesse grupo, tá bom? Vai ser difícil para mim também. Mas a gente entende que é o momento que a gente está vivendo. Então, dia 31 não tem culto da virada aqui. O último domingo do ano é dia 27, cultos normais, presencialmente, com essa restrição que nós temos aqui, transmitido pela internet. Qual é o primeiro domingo de... Dia 3 de 2021, janeiro. Aí a gente vai ter o primeiro domingo do culto de 2021. Entendeu, irmãos? Estamos combinados assim? Ok? Então, irmãos, eram esses os avisos que a gente queria compartilhar com os irmãos. Assim, só rapidinho aqui. Eu falei da nossa igreja não ficou aberta por capricho. E aí eu preciso mais uma vez falar sobre alimento, irmãos. Eu sei que eu falo sobre isso todo dia. Antigamente eu não falava quase, porque, irmãos, a nossa necessidade antigamente era muito menor. Ontem, irmãos, os irmãos que estiveram aqui no mutirão, eu sou até chato. Por quê? Porque o pessoal fecha a porta e eu vou lá e abro. O pessoal fecha a porta e eu vou lá e abro. Entendeu? Eu entendo que quem está preocupado com a porta fechada não está errado, não está certo. Está preocupado com o quê? A segurança. Mas eu fico pensando assim, as pessoas da igreja aberta podem querer entrar para pedir uma ajuda. E irmão, sabe o que aconteceu? Ontem a gente estava trabalhando aqui, apareceram 2 vezes pessoas pedindo cesta básica. Um foi um senhor que veio, inclusive foi orientado pelo irmão Almir. Irmão Almir, não foi, irmão Almir? Irmão Almir é uma pessoa, um senhor, morador aqui da região, passando dificuldade por conta da sua atividade, eu não sei o que ele trabalha, mas ele conversou comigo brevemente, disse que a família dele são 7 pessoas, estava quase sem nada em casa, e aí a gente conseguimos fazer uma cesta ali bem completa, material de limpeza, bem legal para ele. E aí, depois, na hora do almoço, veio uma moça, essa sim, uma moça, não é moradora de rua, mas bem pobrezinha, com 2 crianças, e a gente fez mais uma cesta ali. Então, irmãos, a gente tem muita necessidade, irmãos, de ter sempre alimento aqui nessa época. E a nossa despensa, irmãos, está praticamente vazia. Domingo, na quinta-feira, saiu uma cesta básica, e os irmãos sabem, a gente não está dando cesta assim, um arroz ou feijão, não, a gente está procurando fazer um negócio bacana para a pessoa, segurar mesmo um bom período. Então, na quinta saiu, no sábado saiu mais 2, e aí a nossa despensa está bem caidinha, e eu peço aos irmãos que lembrarem nos próximos cultos, podendo trazer arroz, feijão, macarrão,
Arroz, então, o pessoal fala trazer arroz, pastor, faz sim. Mas tá difícil, mas por favor, e também pasta de dente, sabonete, material de limpeza. Irmãos, hoje a gente viveu um dia de eleição. O que a gente está fazendo é o que os políticos não fazem. A gente está fazendo algo que o Senhor Jesus mandou, é olhar para o próximo e tentar socorrer ele dentro das nossas possibilidades, tá bom? Então, lembre disso, podendo ofertar um mantimento, vai ser um bênção. Agora sim, encerrando esse momento de aviso, a gente tem nessa semana, na sexta-feira, o Davi Serafim, que é neto do irmão Oscar, irmã Glorinha, filho da Marta, é uma família tão querida, de manhã estava aqui o irmão Oscar, irmã Glorinha, mas ele já tem um tempo que não tem vindo, tem trabalhado em regime de plantão, e a gente tem que dar os parabéns para ele na sexta-feira pelo zap mesmo. E a Elizabeth Moncal faz no sábado. Ela disse o seguinte, olha só, irmãos, eu vou contar um segredo para os irmãos. A irmã Beth, ela vai fazer sábado dessa semana sim. A semana acaba no sábado. Dia 5, essa semana. Estou dizendo que ainda não é 60. Ainda não é 60. Aí eu vou contar para os irmãos o segredo, olha só. Ela disse que não dá para fazer festa, por causa do corona, mas aí ela vai mandar um entregador levar um pedaço de bolo na casa de todo mundo. Afinal do culto, o irmão se inscreva. Brincadeira, quem dera, né, irmão? Você pode ficar em pé, velho? Poxa vida, a gente não pode nem dar os parabéns, assim, dar um abraço, mas Deus te abençoe ricamente. Você tem sido uma bênção muito grande aqui na nossa igreja, tem sido uma pessoa maravilhosa. Faz tudo que você faz por amor ao Senhor Jesus. Então que ele chegue sempre ao trono dele com um cheiro suave, tá bom? Deus abençoe ricamente seus 40 anos de idade. Pois bem, irmãos, agora, dentro dessas coisas, a gente vai iniciar com o prelúdio e espírito de oração. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Quem vai estar na direção do culto sou eu, quem vai estar trazendo a mensagem, irmão Guerrar. Ele está me socorrendo, porque como eu voto longe, eu falei, Guerrar, não vou conseguir terminar meu sermão, aí não, deixa comigo. Não. Então nós vamos louvar o Senhor nessa noite. Senhor, eu sei que tu me sonhas, sei também que me conheces. Siga sendo me levando, conheces meus pensamentos. Quer evitar o que andar, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que tu me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste de volta, tua mão em repousa, dá-se em cego de não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro.
sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Todos. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Amém. Vamos ficar todos de pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui mais essa noite, ó Pai, para buscar a Tua presença. E como nós acabamos de ouvir, nós sabemos que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a gente melhor que nós mesmos, Pai. Muitas vezes queremos não ver questões em nós que o Senhor enxerga, Pai. Ó Pai, por isso então perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdão, Pai, as nossas faltas, perdão pelos nossos erros, Pai. O Senhor sabe que nós temos muitas limitações e que desejamos, ó Pai, estar aqui buscando a Tua face, desejamos que o Senhor esteja aqui. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra nos diz que os nossos pecados fazem a separação entre nós e o Senhor. Mas nós cremos no perdão que nos foi otorgado naquela cruz, ó Pai. Cremos que aquele sangue puro derramado na cruz do Calvário nos limpou. Por isso sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui. Recebe então o nosso louvor, a nossa adoração, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Essa é a oração que te fazemos no Teu nome santo, Jesus. Amém. Amém. E ainda de pé, vamos declarar isso. Deus está aqui. Irmãos, quando eu cheguei aqui, tinha uma pessoa muito especial. Antes mesmo de eu chegar aqui, é o Senhor Jesus. A gente pode negar esse fato, a gente pode não vê-lo, mas isso jamais muda. Deus está aqui. Que essa certeza possa estar no nosso coração enquanto nós adoramos ao Senhor. Deus está neste lugar. Deus está aqui. Tão certo como aqui eu tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes ouvir. Convicção, declare. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes ouvir. Se a
Irmãos, nós temos uma leitura longa para fazer e a gente vai fazer todos nós juntos a uma só voz. Vamos lá? Sabemos que ninguém nascido de Deus faz o pecado na prática, o pecado fatal. Os nascidos de Deus também são protegidos por Deus. O maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos protegidos por Deus. Só o povo do mundo continua nas garras do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio para que pudéssemos reconhecer e entender a verdade de Deus. E presente que vivemos na própria verdade do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e vida verdadeira. Filhos queridos, cuidado com as tentações. Amém. Vamos continuar louvando então ao Senhor, declarando que essa é a hora desse Senhor maravilhoso. Os irmãos podem se assentar. Bem, irmãos, nós temos nessa noite, mais uma vez citar aqui, irmãos, a gente tem aqui vários motivos de oração e vários irmãos que têm carecido da nossa atenção. Como o irmão Guerra falou pela manhã, nós clamamos ao Senhor Jesus, né? Vem, e a gente clama para que Ele venha também sobre a vida de alguns irmãos, muito especificamente. Então, essa semana, a gente estava orando muito para que a esposa do irmão Duval se recuperasse. Né? Dona Clarinda era o nome dela. Mas o Senhor a levou. Ela veio a falecer lá no hospital.
pegou uma pneumonia e veio a falecer. E a gente ficou bastante triste, ele está bastante triste. Eu até coloquei lá o sepultamento, mas prudentemente os irmãos não foram, eu acho que é isso mesmo, tem que tomar muito cuidado. Mas eu estive e foi bem difícil, mas pelo que a gente entendeu, ela tinha ali tido um momento de realmente reconhecer Jesus, inclusive ela tinha dito que gostaria de vir à nossa igreja se ficasse boa, só que o mundo volta e diz assim, poxa, pastor, ela estava desejosa de conhecer a minha igreja, por que Deus a levou? A gente não tem resposta para essas coisas, não tem, e não tem palavras que eu ou qualquer irmão diga que vá consolar. A gente está aqui no Samuel é capelão, ele toda hora encontra situações onde alguém perde a vida, capelão ali do Salva-Mar, do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, que sabe bem o que é isso, não é verdade, Simão? Só mesmo quando Deus fala que a pessoa se consola. As nossas palavras têm que ser só as palavras do Senhor Jesus, porque senão não tem jeito. Então, assim, é uma família muito querida, o irmão Durval, o irmão Carlos Alberto, a sua esposa irmã Holanda, o Estevão que está sempre aqui nos visitando, apesar que é membro da Igreja Batista Memorial do Caxambi, o Ciene, que toca violoncelo às vezes aqui na nossa igreja, seus filhos lindos, a Rebequinha e o Daniel, e a irmã Iraildes, que mora com eles, né, a mãe da Luciene, e até pediu carta para a nossa igreja, né, e a gente tem essa família no nosso coração. E eles estão realmente bastante sentidos. O irmão Daniel pediu muito, o irmão Durval pediu muito orações para que ele resista esse momento, que está sendo muito difícil para ele. E ele tem uma filha, a filha única do casal, que também está muito triste pela perda da mãe. Então aí tem esse pedido de oração que a gente carrega. Um outro pedido de oração que a gente carrega, irmãos, é pelo irmão Carlinhos, Antônio Carlos, né? Os irmãos lembram, é aquele irmão escuro, muito querido, que sempre ajuda o irmão Almir na tesouraria, né? A gente brinca, inclusive, que a nossa igreja tem 3 tesoureiros, porque ele dá todo o suporte ali para a irmã Liliane e para o irmão Almir. É uma pessoa muito querida. Ele me viu pequeno, irmãos, porque ele se converteu lá, pequeno não, adolescente, né? Eu já não era pequeno, na Igreja Batista de Água Santa, onde a gente, ele era bem mais novo e eu era guri, bagunceiro pra caramba. Então, assim, é uma pessoa muito querida minha, tenho uma grande amizade por ele, e ele descobriu câncer de próstata, vai começar o tratamento essa semana. Ele disse, inclusive, que estava desejoso de voltar a frequentar a nossa igreja, com cuidado, mas aí descobriu essa situação e vai tratar. E os irmãos sabem que isso fragiliza muito o corpo. E o corona está aí, irmãos. Esses políticos ficaram fazendo carreata, campanha, aí a doença voltou com força. Pois bem, então oremos pelo irmão Carlinhos. Outro motivo das nossas orações, o irmão Júlio está aqui com a gente hoje, graças a Deus está melhor. Não era nada sério, era só pedra ali na bexiga, mas está aí, está meio chateado com essa situação. Vamos orar por ele, para que esse problema seja resolvido logo, né, que ele fique bem. Tem mais, irmão, não acabou não, irmãos, a lista é grande. Olha que a nossa igreja é pequena, são só 140 membros. Lembrar, irmão, de orar pela Sandra, irmão. Sandra é uma irmã querida, membro aqui da nossa igreja, e ela está aí com o filho, o João Pedro, com coronavírus. Ele está se recuperando do Covid. Só que ela também não está... a ideia dela era, a princípio, não vir à igreja, não ter saído de casa, porque como ela está tratando o filho, ele não está internado em casa, ela disse assim, não quis expor ninguém. Mas ela também não está bem. Ela não tem certeza, mas talvez ela tenha contraído também o coronavírus. Então a gente lembra de orar pela Sandra, irmão, pessoa tão querida nossa aqui, que tem enfrentado muitas lutas, é um irmão muito especial para todos nós aqui. Irmãos, a gente também tem muito, um pedido de oração muito especial, aproveitar que o Vitor Hugo e a Vitória estão aqui com a gente hoje. A avó deles, a dona Luzia, também está precisando muito das nossas orações. Esse calor, ela tem problema renal, e ela já está com idade bem avançada, e é complicado até, a irmã Rosana até não sabe, a gente fica numa situação difícil que a gente não sabe nem se leva no hospital. Você fica assim, leva no hospital, não leva? Então é muito difícil esse momento que a gente está vivendo, então é outra situação. E também tem uma sobrinha do Marco, qual é o nome da sobrinha? Olivia, priminha, 2 aninhos.
A Olivia é uma priminha do Marcos que descobriu que tem leucemia. A nenenzinha vai ter que enfrentar esse câncer no sangue, é bem difícil. Então, irmãos, é muita situação, é muita oração, mas nós cremos que nosso Deus é maravilhoso, certo? Então, eu vou pedir, Beth, já que eu estou aqui, queria pedir para você colocar todas essas orações aos pés do Senhor. Tem um motivo de agradecimento também, temos muitos, em especial o irmão Davi e a Sueli não estão com a gente hoje, completaram 14 anos de casado. Agradecer também a Deus pela nossa obra ali também, tem sido bênção, Deus tem sido maravilhoso com a gente, mas a gente tem todas essas lutas aí. Então vamos orar, irmãos, vamos ter um momento aqui de oração. E só um minutinho. E tem os motivos de oração dos irmãos que estão em casa também, né? Mas que o Senhor contempla todos os motivos. Oremos. Senhor Deus do Pai, Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, nós cremos, ó Deus, no Teu poder, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, Senhor, porque só Tu és santo. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque nós te conhecemos. Nós temos a Ti como nosso Deus. Senhor, neste momento, Pai, quando nós estamos aqui clamando por Ti, ó Deus, por vidas, Senhor Deus, que conhecemos, vidas que convivemos, Senhor, e que estão carecendo, Pai, da Tua mão de poder sobre elas. Das enfermidades, ó Deus, nós sabemos o que nós estamos passando, né? O Senhor tem nos poupado. Nós não temos o vírus, nós não contraímos, nós não reagimos se contraímos, porque o Senhor tem nos protegido. Mas nós sabemos, Senhor, quantas pessoas neste momento, ó Deus, estão sofrendo nos hospitais, Senhor, com essa doença terrível. Ó Deus, vem com a Tua mão de poder, Senhor. Coloca ali na vida de cada um, Senhor. Que está ali naqueles respiradores, ó Pai, que estão ali, Senhor Deus, perdendo o fôlego de vida. Ó Deus, toma conta, Senhor. Coloca a Sua boa mão sobre elas. E agora, ó Deus, quero colocar diante de Ti a vida dos nossos queridos aqui, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, de cada pessoa que precisa da Tua intervenção. Assim como meu Pai, nós já estamos clamando por Ti, Senhor, para que haja um rompimento ali, Senhor. Porque só o Senhor pode fazer isso, Deus. Onde os médicos não podem, pelo estado dele, mas o Senhor sabe. Senhor, seja com o pastor Alexandre, meu Deus. Dê a ele forças a cada dia, como o Senhor tem dado. Ele é um guerreiro, Senhor, mas ele tem o Senhor na frente lutando por ele. Senhor, toma ele em Tuas mãos, Senhor, a cada dia. E colocamos também a vida do irmão Carlinhos, Senhor. Coloca também, Senhor, a Tua mão de poder sobre ele, ó Deus, retirando, ó Deus, todo o mal, fortalecendo a ele, Senhor, porque essa doença é uma doença terrível, Senhor. Mas o Senhor é que nos fortalece. Nós temos o Senhor em nosso favor, Pai. Nós Te agradecemos por tudo isso. Te agradecemos por aquelas pessoas, Senhor Deus, que elas também não estão aqui. Nós não sabemos o porquê, mas o Senhor sabe. Vá de encontro, ó Deus, às necessidades delas. Vá de encontro, ó Deus, à alegria que elas precisam ter no Senhor, porque só em Ti há alegria. A nossa força está na alegria que o Senhor nos dá. Senhor Deus, seja com cada uma delas, ó Deus, que não estão aqui, Tu possa estar protegendo, Tu possa estar, Senhor Deus, visitando, Senhor, o Teu Santo Espírito. Senhor Deus, muito obrigada por esta igreja aqui neste lugar, Senhor. Muito obrigada pelos irmãos que estão aqui para estarmos louvando junto ao Teu nome, Senhor. E obrigada por tudo, Senhor. Seja com a minha mãe, ó Deus, que está ali também sozinha, em casa. Tu sabes, Senhor Deus, todos os motivos. Seja com nossas vidas a cada dia. Seja com todo o ministério da Tua igreja, Pai. Visita, Senhor Deus, dá unção a cada um de nós, Pai. Para que possamos levar este evangelho adiante aqui neste bairro. Que é um bairro que tanto precisa, Senhor. Só eu sei como que vivo, Senhor Deus, com muitas pessoas aqui nesse bairro, porque trabalho aqui. E quando elas vêm procurar, Senhor Deus, por socorro, por orações, porque elas não têm, Senhor, em quem pedir, não têm quem se segurar.
Vá de encontro, Pai, a essas pessoas. Aquelas pessoas que nós oramos ali, ó Pai, naquelas loterias. Visita, ó Deus, o coração delas. Visita para que elas possam ter um encontro contigo, Pai. Porque só em Ti há salvação, só em Ti há conforto, só em Ti há paz. E que elas possam encontrar isso em Ti, Senhor. Porque só o Senhor é que nos dá isso. Senhor, muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Senhor Deus, pela semana que tivemos de luta, mas o Senhor esteve conosco. Agora seja conosco nesta semana que está começando hoje. Guarda-nos, proteja-nos, Senhor, e continua na frente, Deus, conosco. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmã. Vamos continuar louvando o Senhor agora, mas nós vamos louvar o Senhor sentados, tá? Porque esse é o momento que, se o irmão veio preparado, vai poder dedicar o seu dízimo e a sua oferta, e os irmãos assentados fica melhor, até para não aglomerar muito aqui na frente, tá bom? Então vamos louvar o Senhor, que esse hino tão bonito. Achei o grande amigo, Jesus o Salvador, que o amor me guarda cada dia. Dei ao seu cuidado, constante seu amor, e sem a sua simpatia. E ainda mais uma vez, que comigo morreu, e Deus tem atos todos Senhor. Aquele regozijo das bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu único Senhor pra derribar. Ouvindo teu amor, comigo pecador, e agora vivo pra me renovar. Por este grande amigo, deseja que viver com ele em constante comunhão. Revelou realmente e assim me dá prazer, ligado sempre a ele em submissão. Seja amigo santo, desejara que viver, o seu amor a todos demonstrar. Porque do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu próximo Senhor pra me levar. Deixo pela morte, comigo pecador, e agora vivo para me louvar. A hora vem chegando, a vida é todos dias, em que Jesus ao mundo voltará. Correndo pelo alegre, e dia tão feliz, no dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre, no céu eu ficarei, já livre do pecado aleluia. O seu amado rosto, da glória que verei, e voltarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, e eu glória do Senhor pra derivar. Deixo pelo amor, comigo pecador, e agora vivo para me louvar. Glória a Deus.
Teve uma hora que eu pensei assim, engraçado, nosso Davi não vinha hoje, está comemorando aniversário de casamento, tá um pouco menor para ser o Davi, não é? E o Nicolas está fazendo 9 meses hoje, né? Então, 9 meses. 9 meses. O Nicolas está fazendo 9 meses 9 hoje? meses. Então, presente do. Irmãos, a gente vai orar agora, consagrando a Deus os dízimos de ofertas. Vamos orar? Pai Santo, queremos nesse momento agora colocar nas tuas mãos os dízimos, as ofertas, os alimentos, tudo que tem sido trazido aqui, irmãos. Ó Pai, pelos teus filhos, pelos nossos irmãos aqui no teu trono, Pai. Queremos também consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas que têm chegado até nós, depositados nas contas, na conta da igreja, por irmãos aqui da igreja, ou talvez até por pessoas que têm assistido os nossos cultos e acompanhado pela internet, Pai. Ó Pai, também queremos consagrar, muito especialmente, a mão de obra dos teus servos, ó Pai, que mais um sábado estiveram trabalhando ontem aqui, todo esse grupo de irmãos, irmão Paulo, irmão Jali, irmão Simões, irmão Marli, irmão Gênio, eu posso esquecer algum, ó Pai, mas eu coloco todos, ó Pai, o irmão João, ó Pai, todo esse grupo de pessoas que tem se dedicado, tem trabalhado. O trabalho deles é para o Senhor, é uma oferta para o Senhor. E agora, Pai, queremos colocar tudo isso no teu altar, porque tudo isso é consagrado a ti. Nós oramos no teu nome santo, Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos ter uma participação musical aqui do irmão Paulo, certo? Então eu vou chamar ele até a frente. Irmão Paulo, antes do irmão cantar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a Vitória. Eu vou tirar aqui a capinha do microfone para o irmão poder usar, sem problema. O irmão Jali estava ali à porta, e aí veja a importância, né, irmãos? Tudo bem, eu sei que botar o culto pela internet tem seu valor, né? Mas veja a importância da igreja aberta. O irmão Jali está ali à porta, passou uma senhora moradora aqui chorando, dizendo que o filho dela está muito mal. Ela disse o que é, irmão? Não disse não. O filho. Essa letra é sua, irmão? Não, Dela? É que está muito bonito. Aí o irmão Jali a atendeu, chamou ela para entrar. O irmão Jali é um diácono maravilhoso mesmo. Chamou ela para entrar, ela não quis, porque ela disse que ela estava muito mal vestida, estava chorosa. O irmão Jali tentou dar um apoio, mas ela disse que o filho dela está à morte. E ela deu o endereço, ele mora na Paraíba do Sul. Paraíba do Sul, lá depois de Três Rios, né? Então, antes de o irmão louvar o Senhor, coloca perante Deus esse motivo de oração. Pega aquele ali, que eu tirei a roupinha. Isso. Coloca perante Deus. O nome dele é esse aqui, ó. Eudair Nunes. Tá bom? É que o Senhor age e ela saiba que isso foi a ação do Senhor. Glorioso Deus, nosso Pai. Senhor, o nosso coração fica sangrando quando ouve uma notícia dessa. Nosso espírito, Senhor, se remove, Senhor, que nós não temos poder nenhum. Nós podemos, Senhor, clamar por um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que não há impossíveis para ele. A pessoa que fez esse pedido aqui, Senhor, esse rapaz, num fio de esperança, Senhor, pede à igreja que coloque o nome dele nas tuas mãos. Senhor, contigo está a vida, contigo está a existência de cada um. Mas dá, Senhor, a alegria para essa mãe, se for da tua vontade, para que esse menino se recupere e ainda volte aos seus braços. Senhor Jesus, ajuda-nos em tudo. Dá-nos a tua mão poderosa. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Toda honra e todo louvor deve ser dado a Jesus Cristo, nosso Deus. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 22,
Diz assim: a este povo que formei para que me desse louvor. É quase um imperativo. Você foi criado para louvar o Senhor Deus. Muita gente não sabe cantar, não sabe orar, sabe estender a mão amiga, sabe dar um sorriso, e com isso estão louvando a Deus. Quando era um pouquinho menor, eu não conheci muito, né? Então, eu aprendi lá nas minhas classes de juniores um corinho que dizia assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E eu cresci nesses daí, sabendo que Jesus Cristo protege-nos, ajuda-nos em todos os instantes. Então, nesse imperativo de louvar o Senhor Deus, todos devem fazer. E hoje eu poder cantar com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas como eu cresci um pouco mais, vamos ser Cristo comigo no barco. Peregrino vou andar, por naus gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador, de Cristo comigo. Eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai. Eu irei, será para perpétuo, Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sentar. Eu livrarei então com paz no coração, a Cristo seguindo, sem vacilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo virei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai. Eu irei, será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo e é a minha cruz. De Cristo comigo vai. Eu irei e não temerei, com gozo virei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar
Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Cantem. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, não ouvirei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Obrigado. Irmãos, nós vamos chamar agora as crianças. Elas vão estar saindo do seu cultinho. Amém. Quem vai orar sou eu mesmo. Senhor, mais uma vez na tua presença, agora queremos colocar, Pai, nas tuas mãos, a vida do irmão Ritinho, que vai estar levando a mensagem para os pequeninos, na linguagem que eles entendem, mas é a tua mensagem, Pai. Que eles possam estar recebendo do teu Espírito Santo a tua palavra, Pai. E nós que estivermos aqui possamos também, de igual modo, receber a tua palavra através do teu servo. Orando no teu nome santo, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Eu sei que a Jaqueline vai projetar para a gente, mas se você tiver com a sua Bíblia, eu queria que você não tivesse a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear aí pelo capítulo 2, 3, 4, mas agora a gente vai ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Para dar um tempinho, porque 1 Pedro é mais difícil de achar, mas está lá no finalzinho da Bíblia. Já está no data show, né? Mas achamos na Bíblia? Ok. Eu insisto para que os irmãos usem a sua Bíblia. Eu sei que a tecnologia faz a gente se afastar um pouquinho dela, mas é importante a gente ter mais intimidade com a palavra do Senhor. Então eu insisto que, se você está com a sua Bíblia em casa também, abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nós vamos ler o versículo 15, que diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês.
Na nossa versão diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus de graça, Deus de bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, Tu és a nossa esperança, Deus, e Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Como os nossos pais confiaram em Ti, nós confiamos em Ti e lançamos sobre o Senhor a nossa vida, o nosso coração, as nossas expectativas, ó Deus, para vivermos nesse mundo. Sabemos, ó Deus, que desde que o mundo separou do Senhor, ele perdeu a direção e o propósito pelo qual ele foi criado. E nós vivemos nesse mundo, Senhor Deus, tentando nos encontrar, tentando encontrar o nosso coração em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos desafios dessa vida. Mas a gente só encontra paz, segurança, direção, quando nós voltamos nossos olhos para o Senhor e contemplamos a Sua graça e a Sua misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui, Deus, porque nós queremos ser mais uma vez restaurados na nossa esperança, transformados à imagem do Senhor. E queremos Te conhecer um pouco mais, Deus, através da Sua voz, da voz da Sua palavra. Portanto, Pai, fala ao nosso coração, tira qualquer distração da nossa mente, do nosso coração e coloca os nossos olhos, os nossos ouvidos no Senhor. Que só o Senhor fale nessa hora, Pai. Que só o Senhor diga ao nosso coração aquilo que nós não queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa foi a ordem que Pedro deu para os discípulos que estavam seguindo Jesus. Quando alguém perguntar a razão da esperança do seu coração, esteja preparado. Se alguém perguntasse para você hoje, nessa noite, qual que é a razão que você me dá para eu crer em Jesus? O que você responderia para essa pessoa? Pensa aí no seu coração. Ou se alguém te perguntasse essa noite, por que você acredita em Jesus? O que você responderia? Ele pode tudo. Ele vê tudo. Amém. Precisamos colocar e manter firme as nossas convicções de por que nós acreditamos e por que nós esperamos no Senhor. Irmãos, muitas pessoas têm sido perseguidas ultimamente por acreditar no Senhor. A gente acha que a perseguição passou, que a perseguição acabou. Mas se a gente ir lá num site chamado... deixa eu ver aqui que eu anotei o nome que eu andei pesquisando. Missão Portas Abertas. Se a gente for nesse site pesquisar um pouquinho sobre perseguição religiosa, só na Coreia do Sul a gente tem mais de 300 mil pessoas que estão sofrendo perseguição por serem cristãs. Porque se dizem cristãs, estão sofrendo perseguição. E no mundo inteiro, só nos Estados Unidos, um país que se diz cristão, registrou no ano passado 322 mortes de pessoas que se consideravam cristãos por defenderem a sua fé. 214 igrejas foram atacadas por defenderem a sua fé em Cristo Jesus. 722 formas de violência foram registradas por pessoas que se dizem crer em Jesus. Só que não foi para esse povo que Pedro estava escrevendo. Quando Pedro escreve para os cristãos que estavam lá na Ásia, que hoje é a Turquia, ele estava escrevendo para os cristãos que estavam sofrendo as seguintes perseguições. Eu vou ler para os irmãos para ver se existe alguma aparência com o nosso país. Os cristãos estavam sofrendo perseguição por meio de ridicularização e vergonha por se identificarem como cristãos. Os cristãos estavam sendo ameaçados pela própria religião daquele país, da Turquia,
por acreditarem e por confiarem em Jesus. Os cristãos, eles estavam sofrendo vexames porque eles não agiam segundo a cultura daquele país. Parece alguma coisa com os nossos dias, irmãos? Parece alguma coisa com o nosso país? Os cristãos estavam sendo ridicularizados porque eles acreditavam que um Deus havia se tornado homem e, em vez desse Deus estabelecer o seu reino no mundo, ele morre e ressuscita por homens pecadores. É por esse tipo de motivo, é por esses motivos, essas situações, que os cristãos lá na Turquia, na antiga Ásia, estavam sofrendo perseguição. E aí Pedro vira para aqueles cristãos e diz assim: olha, vocês precisam estar preparados para quando alguém interrogar vocês e perguntar por que vocês acreditam em Jesus. Diante das situações que a gente vem enfrentando ao longo da nossa vida, ao longo dos dias, diante de uma pandemia, a gente tende a perder um pouco da nossa esperança. Quando a gente para de olhar para o Senhor e começa a olhar para as circunstâncias, quando a gente começa a olhar para as situações, a nossa tendência é desacreditar, é perder a nossa fé e perder a esperança no Senhor. Só que o que Paulo está dizendo aqui de cara para a gente, o que Pedro está dizendo para a gente aqui de cara, é que se a gente quiser viver uma vida piedosa, meus irmãos, a gente vai sofrer perseguição. Se você deseja viver uma vida piedosa, esteja preparado. Porque aquele que é diferente de você vai confrontar você. Por que você está vivendo e escolhendo viver dessa maneira? E aí, no mundo que a gente vive hoje, dos corações duros, a gente é desafiado o tempo todo a vender os nossos ideais, a se corromper para a gente poder participar do meio. Se você não pensa igual a mim, você não faz parte do meio onde eu estou inserido. Se você não age como eu ajo, você não serve para ser meu amigo. E aí a gente vende a nossa fé, a gente vende a nossa convicção, e aos poucos a gente vai perdendo a nossa esperança. O que Pedro está dizendo aqui nesse capítulo, olha bem o capítulo 3 e o capítulo 4, aí de 1 Pedro. Ele diz primeiro que nós somos santos, capítulo 4, versículo 4. Ele diz no capítulo 3, no versículo 16, que se nós somos cristãos, a gente vai ter que aprender a lidar com o desprezo. No capítulo 4, no versículo 14, Pedro está dizendo que a gente vai ter que lidar com a rejeição. No capítulo 2, no versículo 12, Pedro está dizendo que por ser cristão, nós vamos ter que lidar com falsas acusações. Mas no capítulo 2, no versículo 9, ele diz que é por causa de todas essas coisas. E é por meio de todas essas coisas que Deus manifesta no meio das trevas a sua luz e a sua glória. É no meio das trevas, com atitudes de justiça, que Deus manifesta a sua glória. Então, irmãos, quando a gente ouve alguém falando em nome de Deus, pare de sofrer, essa pessoa não está falando a luz da verdade. Porque a luz da verdade é: vivemos num mundo caído, vamos passar por tribulação, mas Deus está conosco o tempo todo e que deve é. Quando a gente vê Pedro nos alertando a estarmos preparados para quando formos perguntados a respeito da nossa fé, é que a gente precisa, principalmente, dar bom testemunho daquilo que nós cremos. É verdade. Precisamos, irmãos, não falar daquilo que nós cremos, mas por meio das nossas atitudes, revelar quem nós cremos. E a primeira atitude que Pedro nos diz aqui é: santifique Cristo como Senhor em seu coração. Santificar Cristo como Senhor em seu coração. Uma das traduções ou dos sinônimos que a gente usa para santificar é separar. Separe Cristo como Senhor
do seu coração, é que Pedro está dizendo. Sabe por quê? Porque Provérbios capítulo 4, versículo 23, nós conhecemos esse versículo, diz que do coração brota as saídas da vida. É no coração que a gente decide como a gente deseja viver. E Jeremias capítulo 17, versículo de 9 a 10, também diz que enganoso é o... Irmãos, enganoso é o... Ah, você conhece esse versículo. Se enganoso é o nosso coração, irmãos, o que Pedro está dizendo é: cuidado para você não agir segundo o seu coração. A respeito das coisas do coração, coloque Cristo como filtro de verdade e de ação. Antes de agir, antes de falar, que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos passem pelo Senhor Jesus. Passem por Cristo. O que Pedro está dizendo é: se o nosso coração é enganoso, Jesus não se engana. Então, se a gente quiser ter certeza daquilo que cremos e temos um motivo para nos apoiar e segurar a nossa vida, precisamos colocar Cristo como sendo separado para ser Senhor da nossa vida e Senhor do nosso coração. Pedro está dizendo: olha, quando vocês forem insultados, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem caluniados, não haja por emoção, porque não vale a pena e não agrada ao Senhor. Submeta-se ao senhorio de Jesus Cristo. Submeta as suas emoções ao Senhor Jesus. Pedro era um cara muito sanguíneo, não é verdade? Quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Cortou a orelha do soldado. Vai, cortou a orelha do soldado. Jesus ficou satisfeito com essa atitude de Pedro? Não. Pedro estava defendendo Jesus, mas não era isso que Jesus esperava de Pedro. Pedro vai lá, faz um milagre. Jesus vai lá, faz um milagre, coloca a orelha do soldado de volta no lugar e repreende Pedro, porque Pedro não agiu segundo a justiça do Senhor, mas segundo as suas emoções. Sabe por que a gente não deve agir segundo as nossas emoções? Sabe por que a gente não tem que responder violência com violência? E é uma coisa que o Martin Luther King dizia. O Martin Luther King dizia: a gente não pode responder violência com violência. E aí eu vi que Martin Luther King aprendeu isso com o Dalai Lama. Dalai Lama tinha uma política de não violência. E aí eu vi que Dalai Lama aprendeu isso com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo dizia: não pagueis o mal com o mal. Não devolva violência com violência. E ninguém disse isso antes de Jesus. Foi Jesus que nos ensinou a não responder com violência a quem nos tenta com violência. Sabe por quê? Porque quando a gente devolve com violência, a gente se torna igual ao nosso opressor. É só uma violência diferente. Toma lá, da cá. Você só está respondendo da mesma moeda aquilo que fizeram com você, e você se torna um agressor da mesma forma como você foi agredido. Não responder segundo as nossas emoções é confiar que Jesus é a nossa justiça. Só alguém que não foi injusto em nenhum momento da sua vida pode ser a nossa justiça. E a Bíblia diz que Jesus, ele absorveu todas as injustiças do mundo para ele, para que em Jesus nós fôssemos justificados. Jesus, ele é chamado de justiça de Deus. Então, quando nós formos insultados, quando nós formos perseguidos, santifica Jesus como Senhor no seu coração, porque essa é a maneira da gente responder às pessoas que nos perguntarem a respeito da nossa fé e da nossa esperança. Essa é a maneira correta da gente dar a resposta que o mundo precisa ouvir, aonde apoiamos e aonde colocamos a nossa esperança. No versículo 14, Pedro está dizendo assim, olha aí no capítulo 3, versículo 14. Não fique com medo de ameaças. Não precisam ter medo de ameaças. Pedro está dizendo, tenha coragem. Tenha coragem. Nós vamos passar por isso, irmãos. E Jesus não é aquele que nos ilude.
Jesus não é aquele que diz, olha, vai dar tudo certo o tempo todo, você não vai sofrer, você não vai passar por dificuldade nem por ameaça. Pelo contrário, Jesus é aquele que diz, olha, esteja preparado. Esteja preparado para quando você passar por isso, para que você responda segundo aquilo que você acredita. Não segundo a filosofia do mundo. Não segundo aquilo que as pessoas esperam que você responda, mas segundo a verdade que você crê. E a verdade tem um nome, irmãos. Jesus Cristo. O Paulo já soprou o mesmo cesto também. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a solução. A gente precisa de coragem, porque só quem tem coragem reconhece que tem uma identidade. Quando a gente sabe quem nós somos de fato, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa recuar. A gente não precisa se sentir oprimido. A gente não precisa andar de cabeça baixa. Pedro está dizendo no capítulo 1, no versículo 17, quando você sabe quem você serve, você não precisa andar com medo. Porque essa verdade ninguém pode tirar do seu coração. Servimos ao Senhor Jesus. Ele é o caminho. Ele fez o caminho. E no capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16, Paulo está dizendo que antes dele fazer o caminho, ele passou por dores. E antes da cura existir, existiu dor. Antes da glória existir, existiu luta. Antes da vitória chegar, existiu vergonha, existiu cruz. E nós vamos passar por tudo isso, certos da nossa esperança e certos de quem guia a nossa vida. A segunda coisa que a gente aprende com Pedro é: prepare o seu coração. Prepare-se. Prepare-se para quando te perguntarem qual a razão da vossa esperança. E é tão interessante que o apóstolo Pedro ele diz assim, estejam preparados. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, quando vier uma tentação, ou quando vier uma acusação, ou quando vier uma dificuldade, lá você vai ficar preparado. Não, ele diz, antes, se preparem. Se preparem, porque ninguém vai para a guerra sem saber as armas que está levando. Ninguém pode ir para a guerra sem saber como utilizar as armas. Irmãos, a Bíblia diz que nós estamos numa guerra. Que nós estamos lutando. A Bíblia não diz que as coisas vão cair do céu de mão beijada. Mas a Bíblia diz que nós estamos lutando. E que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, se nós desejamos lutar, a gente precisa conhecer as armas que nós temos. E as armas que nós temos estão todas aqui listadas na palavra do Senhor. Se a gente continuar lendo aí, em 1 Pedro capítulo 3, se a gente ler o versículo 16, a gente encontra maneiras de nos sentirmos preparados para darmos uma resposta a respeito daquilo que cremos. E nós nos sentimos preparados com boa consciência, não é isso que está escrito no versículo 16? Com uma boa consciência, de modo que naquilo que falavam contra vocês, essas pessoas fiquem envergonhadas, e sejam envergonhadas os que difamaram o vosso bom procedimento em Cristo. Pedro está dizendo, olha, vocês precisam ter uma boa conduta diante do Senhor. Quando o mundo olha para você, ele se sente envergonhado com as suas atitudes de justiça. Quando o mundo nos olha como cristãos que nós somos, eles se sentem constrangidos pelo amor que nós temos. Quando o mundo olha para nós, eles se sentem envergonhados pela paz que nós não dizemos, mas vivemos. Porque, irmãos, mais alto do que a nossa voz,
grita o nosso testemunho. Mais alto do que a nossa voz, gritam as nossas atitudes. Pedro está dizendo, olha, quando vierem acusar vocês, que eles sejam envergonhados pelas acusações que eles fizerem contra vocês, porque eles não vão achar em vocês as acusações que eles andam dizendo a respeito de vocês. A melhor maneira de nós respondermos ao mundo a razão da nossa esperança é com a nossa maneira de agir. É com a nossa maneira não de falar o Evangelho, mas de viver o Evangelho. Preparar a vida significa ajustar, reformar, moldar a nossa existência ao caráter de Deus. E se quando nós nos relacionamos com o Senhor nós somos transformados, não é isso que a Bíblia diz? A gente vive de glória em glória, né? É cada dia um pouquinho mais. O que hoje, na sua e na minha vida, eu estou diferente pela glória de Deus de ontem? E o que amanhã eu estarei diferente de hoje para a glória do Senhor? É cada dia, irmãos. Nós estamos num processo, nós estamos sendo transformados e moldados. E a força que a gente precisa, ela vem do Senhor. Ela não falha. Deus nos garante força e direção. Não para a gente ficar se esquivando das coisas difíceis, mas para a gente lutar com as armas que Deus nos deu, para que a gente possa vencer na razão da nossa esperança. É ser compassivo. Olha lá, capítulo 3, versículo 8. Pedro está dizendo, vocês vencem o mundo sendo compassivos, sendo misericordiosos, sendo humildes. Do versículo 10 ao versículo 12, ele diz, olha, façam o bem, se afastem do mal, guardem os lábios da mentira e da falsidade, busquem a paz com perseverança, não abram mão da paz. E sabe mais, irmãos? Você está aí com seus olhos na Bíblia? No capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim, no versículo 11, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. E esses olhos do Senhor não são os olhos condenatórios. Deus não está pronto para se vingar de nós, pelo contrário. Deus não quer nos castigar na sua ira, mas Ele quer nos resgatar no seu poder e na sua misericórdia. Então, quando a palavra de Deus diz que os olhos dele estão sobre os justos, é porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um homem e a uma mulher que reconhece a sua necessidade dele e vive cada dia sendo transformado, restaurado, à medida que conhece, vive e experimenta a vontade de Deus. Mas não é fácil, irmãos. É muito mais fácil a gente ser levado pela correnteza. É muito mais fácil a gente ser levado pela atitude de todo mundo. Mas tem um teólogo chamado Chesterton, que eu gosto muito. Não é Chester, é Chesterton. E o Chesterton diz assim, que na correnteza, tudo que é morto é levado. Você precisa ser vivo para você lutar contra a correnteza. Só o que é vivo luta contra a correnteza. Então, quando o mundo quer nos levar, quando o mundo quer nos carregar, precisamos estar vivos na nossa esperança e na nossa fé em Jesus, para conseguir ir contra a correnteza do mundo. E é interessante, irmãos, que a lógica de Deus é muito diferente da lógica do mundo. A lógica do mundo diz que você é quando você tem. A lógica do mundo defende aqueles que são poderosos, aqueles que são autoritaristas. Foi por isso que o povo da Ásia sofreu perseguição. Porque o Deus daquele povo era um Deus fraco, o Deus que se humilhou, o Deus que morre numa cruz. Talvez a gente esteja acostumado com isso, mas os deuses daquela época eram deuses dos raios, deuses dos trovões, deuses das colheitas, deuses do sol, deuses de poder. E ele vem um ser que, tendo todo o poder,
se esvazia, se humilha e morre por homens que não mereciam. Mas só porque Deus, tendo toda a autoridade do mundo, se esvaziou, se humilhou, é que a gente consegue olhar para um cara humilde e dizer: eu quero ser humilde também. Porque a gente geralmente quer olhar para aqueles poderosos e ser como eles. Jesus nos ensina a olharmos para a humildade e sermos como Ele. É necessária humildade para a gente seguir a Cristo. A nossa esperança, ela não está firmada nos poderes e nos governos desse mundo. A nossa esperança está forjada na humildade. Porque só quem tem um coração humilde consegue ouvir e obedecer a voz do Senhor. Porque Ele sempre deseja nos restaurar. Porque Ele sempre deseja nos transformar. E por fim, o terceiro motivo, o terceiro propósito da gente restaurar a nossa esperança ou firmar a nossa esperança está em mudar a nossa mente. O pastor pregou na semana passada sobre metanoia, sobre conversão. Não sei se você se lembra, mas ele falou e deu vários exemplos de como a gente precisa mudar de direção. E metanoia, conversão, é justamente isso. É mudar a nossa maneira de pensar. Se você é humilde, se eu sou humilde, eu preciso reconhecer hoje algum aspecto onde eu preciso mudar a minha vida e mudar a minha maneira de pensar. Ou então nós estamos prontos, ou então não há pecado em nós, ou então nós somos perfeitos, e pior, Jesus não veio para nós. Porque os sãos, eles não precisam de médico. Jesus disse isso. Quem precisa de médico são os doentes. E para reconhecer que você está doente, para reconhecer que você está enfermo, você precisa de ser humilde. Só o humilde consegue olhar para ele mesmo e falar: ei, tem alguma coisa aqui que precisa ser mudada. Tem alguma coisa não lá fora, não no outro, mas em mim que precisa ser mudada. Porque, irmãos, quem convence o outro não é você. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. E quem salva o outro também não é você. Quem salva o outro é Jesus Cristo, porque Ele veio salvar. É responsabilidade dele salvar. Sabe qual é a nossa responsabilidade quando a gente olha para o outro? Amar. Amar. É Deus quem muda as pessoas. A gente ama as pessoas. Nós somos convidados a amar as pessoas. E só a gente pode olhar com sinceridade para dentro de nós e enxergarmos a nossa necessidade. Aquele lugar onde a nossa esperança foi perdida, onde a nossa segurança não existe, aquele lugar onde a gente precisa ser restaurado, onde a gente precisa ser transformado, onde a gente precisa reencontrar a fonte de toda esperança. A fé, irmãos, a fé é o que comunica a nossa esperança. E tem um autor que eu gosto muito, chamado Timothy Keller, que ele diz que a fé, que a esperança, é a fé que está aguardando. A esperança é a fé naquilo que a gente não viu, mas que a gente crê e que a gente espera. O autor aos Hebreus diz no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é a âncora da alma. Eu gosto tanto desse versículo. A fé é a âncora da alma. É onde a gente firma a nossa alma e a gente não se sente mais perdido. A sua esperança tem te deixado perdido diante das questões do mundo ou você segue firme com Jesus? Às vezes, diante da situação, diante de alguma situação, a nossa tendência é, como os apóstolos, olhar demais para a tempestade, ao invés de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Mas, irmãos, isso é normal. Sabe por quê? Nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós acabamos de dizer que nós somos dependentes. Nós precisamos do Senhor Jesus.
Então nessa caminhada, às vezes a gente está com o coração cheio de esperança. Às vezes parece que toda a esperança do nosso coração foi roubada. A não ser que você não seja humano, você não passe por uma situação parecida com essa. Mas Deus, sendo infinito na sua misericórdia, na sua graça, nos conhece. E Ele sabe o amanhã. Ele conhece o amanhã. E a nossa esperança é justamente essa. A gente não conhece o amanhã, mas a gente conhece quem conhece o amanhã. E porque a gente conhece quem conhece o amanhã, a gente pode confiar. Se Ele nos deu uma palavra, se Ele nos deu uma direção, se nós temos fé de que o amanhã virá. E mais do que isso, de que Ele está lá no amanhã, esperando cada um de nós nas suas promessas. Precisamos estar firmes, irmãos. E esperança é saber confiar, não nas circunstâncias, mas em quem Deus é. Eu disse que eu estou terminando mesmo. Mas olha aí o capítulo 4, versículo 12. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro diz lá no capítulo 4, no versículo 12, que mesmo diante do sofrimento, mesmo que o sofrimento venha sobre vocês, que é o resultado de um mundo caído, não percam a esperança. Quando passarem por provações, quando estiverem em meio ao sofrimento, não percam a esperança. Confie a sua vida ao bom e fiel Criador. E no capítulo 5, no versículo 10, ele diz, preste atenção, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, porque o Deus de toda graça, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, esse Deus virá, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A nossa esperança está no firme alicerce. O objeto da esperança, ele está lá no futuro. Nós sabemos o que queremos, o que buscamos, o que almejamos, aonde desejamos chegar. Mas a experiência da esperança, a experiência do futuro, ela se monta hoje, agora. Porque quantas situações nós já vivemos com o Senhor? Porque quantos motivos nós acumulamos ao longo da nossa vida para fundamentar, para criar um fundamento, um alicerce para a nossa esperança em Jesus. E essa experiência que nós temos em Jesus é o que nos encoraja a seguirmos, a estarmos preparados para quando alguém perguntar por que você acredita em Jesus, nós respondermos porque Ele é Senhor de todas as coisas, porque Ele é poderoso, porque eu estava morto e eu fui ressuscitado em Cristo Jesus, porque eu estava cego no pecado e Jesus abriu os meus olhos, porque eu estava fadado à morte e ao inferno e Jesus me ofereceu um lar com Ele no céu. Essa é a razão da nossa esperança. Tenha experiência com Jesus. Para que diante da luta e da adversidade, quando nós formos interrogados, ou quando a gente mesmo interrogar, lembra quando o salmista dele fala, porque está abatida a minha alma? Quando você mesmo perguntar, por que eu creio em Deus? Eu creio em Deus porque eu estava perdido, eu fui encontrado. Eu creio em Deus porque mesmo perdido, Ele foi ao meu encontro. Ele me restaurou e como um filho pródigo, Ele me abraçou. Ele me deu um lar, Ele me deu novas vestes, Ele me deu um novo nome, Ele me ensina a ser melhor do que eu sou. Eu creio em Deus porque não existe no mundo esperança viva como essa. Feche os seus olhos um minutinho, mas não se desliga da palavra não. Continue meditando, a gente fecha os olhos para que os nossos ouvidos possam ficar um pouquinho mais abertos. Feche os seus olhos e abra os seus ouvidos. E questione você mesmo. Diante de tantas circunstâncias, diante de tantos desafios, diante de tanta perseguição velada que nós às vezes sofremos,
Aonde nós temos colocado a nossa expectativa? Aonde nós temos firmado a nossa esperança? Aonde estão os nossos olhos, as nossas convicções? O que precisa em nós ser restaurado hoje mesmo? O que precisa em nós ser transformado hoje mesmo? Quais circunstâncias têm roubado a nossa visão do trono da graça e do poder de Deus? Porque nos melhores e nos piores momentos é a palavra de Deus quem nos sustenta. É a palavra de Deus que nos traz uma alegria inabalável. E a doçura da palavra de Deus, ela não se perdeu. A doçura da palavra de Deus, ela continua mesmo num tempo tão difícil e tão amargo como esse que nós vivemos atualmente. A gente não pode negar. Só que o apóstolo Paulo, e agora é Paulo mesmo, ele nos ensina aos 2 Coríntios capítulo 6, verso 10, que mesmo diante das dificuldades a gente pode se alegrar no Senhor Jesus. Porque os nossos olhos estão nele, os nossos olhos estão naquilo que Deus pode fazer. E o braço forte do Senhor opera o impossível. A soberania de Deus, ela pode todas as coisas, ela não pode algumas coisas. Mas a soberania que poderia fazer todas as coisas, inclusive até parar o coronavírus, ainda que essa soberania não faça, é a mesma soberania que sustenta a nossa alma durante todo esse tempo. Feche os seus olhos, mantenha os seus olhos fechados, e aí mesmo, nesse lugar, só você e o Senhor, abre o seu coração diante dele e permita que o Espírito Santo te mostre as bases da fé que precisam ser restauradas. As bases da esperança que foram roubadas e precisam ser reconstruídas. Permita que o Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, que venceu todas as coisas, possa fazer com que os escombros da nossa vida sejam restaurados. Permita que o Senhor Jesus firme a sua fé como âncora da sua alma nos propósitos e nos desígnios dele, na vontade boa e perfeita dele. Porque mesmo que a vontade dele seja diferente da nossa, ela continua sendo melhor do que a nossa. Porque Deus não faz o pior por nós, mas sempre o melhor por nós. Deus não nos criou para que ele fosse um cara feliz, não. Ele nos criou para nos proporcionar alegria e salvação. Deus não nos criou para que ele tivesse poder, ele sempre teve poder. Deus nos criou para que nós fôssemos cheios de poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas dele, aonde ele nos colocar, aonde ele nos guiar, no momento em que ele nos chamar. Ó Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de restauração e de graça. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de misericórdia e de poder, Pai. E a nossa fé, ela não está na possibilidade. Quando o Senhor diz, o Senhor é. O Senhor não volta atrás. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a sua palavra é poder e autoridade. O Senhor é aquele que diz e as coisas acontecem. O Senhor é aquele que faz e ninguém pode impedi-lo. O Senhor é aquele que morreu no nosso lugar para que fôssemos restaurados, para que fôssemos transformados, para que nós não fôssemos entregues à morte e ao pecado, mas que fôssemos restaurados, renovados, regenerados, para que vivêssemos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Senhor, nesse mundo desesperado, volte os nossos olhos para Ti, Pai.
Porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é o que habita dentro de nós do que aquilo que está no mundo. Abre os nossos olhos espirituais, Pai, para que a gente veja a grandeza das Tuas promessas. Para que a gente veja que o Senhor é muito maior do que tudo aquilo que a gente conhece a Teu respeito. Que o Seu poder não se acaba. Que a Sua soberania, ela não é de acordo com a nossa vontade, nem com a nossa expectativa, mas é sobre todas as nossas necessidades. Sobre todas as nossas necessidades. Tu sondas, ó Deus, o nosso coração e nos conhece. Vê se há em nós, Pai, algo que precisa ser restaurado. Transforma o nosso interior, Senhor Jesus. Dá-nos dependência de Ti, Pai. Dá-nos amor incondicional pelo Senhor. Para que nada desvie o nosso foco e a nossa atenção do trono da graça. Mas encha-nos, ó Deus, dos pensamentos do alto. Encha-nos das convicções do alto. Para que possamos andar de maneira erguida, de cabeça erguida, na humildade que o Seu Filho nos ensinou. De servir, ao invés de buscar ser servido. De amar, ao invés de buscar ser amado. De dar, ao invés de querer receber. De morrer, para que sejamos ressuscitados. Faça morrer em nós, Deus, as nossas apetites que não são pelo Senhor. Faça morrer em nós a vida dúbia que nós vivemos longe da Sua vontade. Faça morrer em nós, Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque o Senhor nos conhece. Diante do Senhor, tudo em nós se revela. Então, Pai, que morra o velho homem e que ressuscite um novo homem para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos então encerrar esse culto nessa esperança de que maior é aquele que habita em nós.
do que o coronavírus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É Jesus. Bom, a gente chega ao final do nosso culto nessa noite. Queremos agradecer a presença dos irmãos que estiveram conosco. Palavra do Marcos, muito especial. Inclusive, Pedro podia falar sobre essa esperança porque ele havia conhecido Jesus pessoalmente. Às vezes a pessoa não conhece, está na igreja e tal, mas não vivencia isso porque ainda falta esse conhecer Jesus pessoalmente. Muito bom, Marcos, muito bom. Irmãos, a gente vai encerrar agora. Tem cantina ali atrás. Teve um dia que eu fiz uma propaganda da cantina, chegou lá, tinha. Mas hoje tem, propaganda enganosa. Os irmãos lembram, a cantina da nossa igreja é da própria administração da igreja, o dinheiro fica aí para algumas compras imediatas, então irmão podendo dar uma passadinha lá, tá bom? E a gente vai encerrar como a gente tem feito, né? Orando, se o irmão puder orar de joelhos, pedindo a Deus a nossa. Que a gente fique livre, né, do coronavírus, né, dessa situação toda, que a gente continua vivendo. Foi uma época bem complicada, o pessoal saiu na rua fazendo campanha política e outros que saem da rua e da praia. Nem fala nada para os irmãos, os ônibus que estavam, tem os ônibus aqui que sobem ali para a linha amarela e vai para a praia, né? Eu sei se os irmãos viram como estavam, né? Estava assim, abarrotado. Então, assim, o carioca continua sendo extremamente irresponsável, a doença está aí. Então, assim, de clamar ao Senhor para que nos livre desse mal mais uma vez. Se o irmão disser assim, não, meu joelho dói, então fique como o irmão tiver a vontade de sentar em pé. Vamos orar então mais uma vez para encerrarmos. Senhor nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez encerrando esse momento e nós ouvimos hoje sobre a razão da nossa esperança, Pai. A razão da nossa esperança é que o Senhor é Deus, a despeito de qualquer situação. Então a gente entende, a gente crê que veio essa doença, está sendo muito difícil para a gente. Algumas pessoas não podem sair de casa porque realmente estão em risco e a gente fica sempre naquela insegurança de a gente poder levar essa doença. A gente não pega ou conduz, leva, mas sem ter sintoma, mas a gente acaba levando essa doença para outra, pode ser contaminado, morrer. Então é uma época muito difícil essa que a gente vive, Pai. A gente tem o receio de que o nosso cuidado não seja suficiente. É sempre uma preocupação muito grande, é uma preocupação com a gente, os nossos entes queridos. É uma preocupação com a sociedade, com o desemprego, com as pessoas passando necessidade. Tem sido uma época muito difícil, Pai. Mas qual é o motivo da nossa esperança? A nossa esperança é que a gente crê e sabe que o Senhor continua sendo Deus a despeito disso tudo, Pai. Então, veio essa situação e o Senhor é Deus. E se o Senhor é Deus e essa coisa chegou com a sua permissão. Então tem um propósito, um objetivo. A gente lamenta e sente muitas vidas que se foram. Eu quero te pedir que o Senhor esteja confortando aqueles que porventura estão enlutados, perderam entes queridos por conta dessa doença. Ó Pai, mas cremos que o Senhor pode, com uma palavra só, repreender isso tudo, Senhor. Por isso, Pai, te pedimos mais uma vez, repreende essa doença, Pai. Não importa como, através da vacina, da forma como o Senhor quiser. O Senhor é Deus, essa é a nossa esperança. Todas as coisas estão no seu controle. A última palavra é sempre sua, Pai. Então, Pai, pedimos que o Senhor esteja repreendendo essa doença. Mas se essa não for a sua vontade, que o Senhor a repreenda agora, talvez ainda haja um tempo para ela estar aqui. Pai, então te pedimos que o Senhor olhe por nós, pelos nossos entes queridos, pelos membros da nossa igreja, pelos outros cristãos, por outras pessoas que estão passando
essa situação de risco, pelos profissionais da saúde, todos nós, ó Pai, que precisamos, carecemos de Ti. A gente não tem como se trancar em casa, e mesmo se tivesse, muitas vezes a doença chega lá também. Olhe por nós, Pai, olhe pelos nossos entes queridos, pelos irmãos da nossa igreja, pelos enfermos, pelos aqueles que já têm uma situação de fragilidade, Pai. Olhe por nós, Pai. Proteja, blinde as nossas casas, blinde os nossos corpos, ó Pai, desse mal. Para que a gente saiba que não estamos colocando a tentação, a gente não está se expondo desnecessariamente, mas que a gente saiba que em todas essas coisas o Senhor tem nos protegido, nos guardado, que a gente caminhe sem medo, Pai, sem pânico, sabendo que o Senhor tem olhado por nós, Pai. Que essa é a nossa oração, Pai, no nome santo de Jesus, a razão da nossa esperança, que vive e reina para todo sempre, Pai. Amém. Amém. Assim, irmãos, a gente está encerrando o nosso culto nessa noite. Deus abençoe. Amém.